A história dessa leitura de hoje é bem legal, porque é um livro que não estava na minha lista. É um livro que não estava na minha lista de desejos, é um livro que tecnicamente eu tinha lá muita curiosidade, porque não tinha sido apresentada propriamente ao autor, mas eu estava na livraria fazendo aquilo que todos os leitores fazem, que é dar uma olhadinha em títulos que você não conhece. Porque na Amazon, por exemplo, a gente tem, obviamente, os preços que são muito superiores, assim, são muito melhores, né? Na Amazon a gente tem uma oferta muito melhor em termos de valor, mas na Amazon geralmente eu vou direto naquilo que eu quero. Eu não sei vocês, né? Eu ouço falar de um livro, alguém me recomenda e eu vou lá na Amazon e coloco na minha lista. Na livraria, isso é diferente. Na livraria, você tem a oportunidade de ficar olhando os títulos e, opa, eu não tinha visto esse livro, de quem é esse livro? Leia as sinopses. Eu sou uma apaixonada por livraria, por sebo, justamente porque nos proporcionam essa experiência, né? E foi nessa pegada aí que eu conheci o livro Morte em Pleno Verão, do Yukio Mishima. Né? O Yukio Mishima, eu já conhecia o autor assim, superficialmente, nunca tinha lido nada dele. Eu me lembro de um vídeo da Tati Feltrin há anos atrás sobre Confissões de uma Máscara, que me parece ser o mais popular dos livros dele aqui no YouTube, pelo menos. Né? Eu tinha interesse em ler, mas não era nada que estava ali no topo da minha prioridade, certo? E nesse dia eu peguei este livro aqui para sentar na livraria e ler, que eu faço isso, né? Sentei no cantinho da livraria e comecei a ler. Gente, eu devorei umas 30 páginas do primeiro conto, que é literalmente o conto que dá título ao livro, Morte em Pleno Verão. Eu li cerca de 30 páginas. E eu fiquei ali quietinha, eu via os atendentes, os rapazes vindo assim, tipo, acho que eles não estão acostumados que algumas pessoas fazem isso, gente. É uma tradição você sentar para ler na livraria para você ver se você quer realmente comprar aquele livro, fazer o teste. Né? Eu estava esperando a minha irmã e a minha sobrinha chegarem, eu nem vi o tempo passar. Quando elas chegaram, eu não queria largar o livro. E aí eu falei, ok, eu vou comprar, porque não posso parar nesse conto do jeito que ficou. Eu preciso entender, eu preciso continuar acompanhando. O preço estava salgadíssimo. Eu acho que eu paguei R$ 70 nesse livro, gente. E eu tenho certeza que na Amazon teria saído mais em conta, mas eu queria já levar o livro para casa, porque eu já queria continuar lendo. Como todo livro de contos, você tem os seus preferidos e você tem aqueles que você, né, faltou repertório seu. E é uma coisa que eu quero deixar claro, gente. Este é um livro sobre tradição japonesa. É claro que aqui ele vai falar de morte, ele vai falar de traição, ele vai falar de desejo, ele vai falar de suicídio, em um certo momento um suicídio ritualístico, mas por baixo de tudo isso está a tradição e a cultura japonesa, a história do Japão, desse povo, né, ritualística desse povo. Então tem algumas coisas, pelo menos para mim, que conheço pouco do Japão, apesar de gostar das novelas de lá, de achar a língua linda, o idioma muito bonito, eu não tenho tanto repertório assim. Então eu tive que pesquisar algumas coisas para saber o que, que era. Eu vou comentar isso com vocês. Então talvez falte repertório para eu gostar de alguns contos mais. Contudo, é o que eu falei, principalmente esse primeiro conto maravilhoso. E eu acho que o que é mais interessante na leitura, na experiência de leitura do Yukio Mishima, você como leitor e o encontro com o autor, é que ele é um poeta. Então ele escreve de uma forma lírica, mas ele vai usar o quê? As formas de linguagem, muita metáfora, para mostrar para você isso. A maneira como ele descreve o mundo interior de certos personagens é muito bonito, é muito rico, é muito sofisticado até. Então não tem como você ler esse primeiro conto e você não ser puxado. E eu comentei com vocês em outro livro de contos aqui no canal, não, no livro de textos do Oliver Sacks, a importância de você começar bem, desse primeiro texto já ser um texto que chama a atenção do leitor. Né? Então hoje a gente vai conversar sobre Morte em Pleno Verão, do Yukio Mishima. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. O
livro, gente, ele foi publicado em 1953 e ele tem 10 contos, sendo que um dos textos não é um conto, mas é uma peça teatral, tá? No estilo No, que é um estilo tradicional de teatro japonês, aquele que as pessoas usam máscaras. Não sei se vocês já viram. Quem assistiu o filme Memórias de uma Geisha, talvez vá lembrar dessas imagens, né? Apenas essa peça se destaca do resto dos contos, tá, gente? Então, são 9 contos e uma peça. Esses textos têm em comum, como eu comentei na introdução do vídeo, a tradição japonesa. Então, ele vai contar para a gente, por exemplo, no primeiro conto, como uma família atravessa uma terrível tragédia, ok? Que é morte em pleno verão. Em outros contos, por exemplo, como o conto O Biscoito de 1 Milhão de Ienes, ele vai falar sobre 2 jovens, uma moça e um rapaz, que estão ali tentando ganhar a vida, estão num processo difícil ainda de sobrevivência, no iniciozinho da fase adulta, e aí estão fazendo algumas coisas meio escusas ali para ganhar dinheiro, e estão um pouco obcecados por dinheiro, pelo materialismo. Eu vi muita crítica do materialismo nesse conto. A Garrafa Mágica é uma história sobre traição. O Amor do Santo Homem de Shiga é a história de uma idealização, de uma romantização ali, né, de idealismo amoroso. Até a Última Ponte também é um conto em que a gente vê muito da idealização, da ideia de você idealizar muito algo, que é o que eu percebi em vários contos dele, esse tema da idealização. Patriotismo vai falar sobre idealização da honra, né? Você idealizar esse papel da honra. Não estou dizendo que ele estava criticando isso não, gente, porque ele era japonês e o que eu sei da história do Yukio Mishima é que ele era muito tradicionalista. Então ele acreditava muito nessa tradição e nessa honra, né, nesse estilo de, inclusive, o próprio seppuku, que é uma forma de suicídio ritualizado, né, na cultura japonesa, foi algo que ele vai descrever aqui nesse conto, o Patriotismo, e que ele mesmo cometeu. Então, eu não sei se quem está me assistindo sabe, mas o Yukio Mishima tirou a própria vida dentro de um ritual ali, foi uma rebelião que ele tentou fazer contra o governo, sequestrou uma pessoa e acabou cometendo esse suicídio dentro dessa ritualística aí japonesa. Ele era uma pessoa um pouco extremista, né? Você vê ali na biografia dele que ele era uma pessoa, e ele defendia muito a nacionalidade, ele era muito nacionalista, a cultura japonesa acima de tudo. Ele criticava muito a cultura moderna ocidental, que estava, de certa maneira, se proliferando, digamos assim, no Japão, ali no período pós-guerra, né? A gente sabe que os Estados Unidos ocupou o Japão durante muito tempo, não lembro agora quanto tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, e houve uma enculturação, houve a globalização, e ele fazia uma crítica muito grande a isso, tá? No conto Onagata, por exemplo, ele vai falar dos atores que interpretam mulheres, que o Onagata seria esse estilo de atuação em que o homem se veste de mulher, que também é uma tradição no Japão, que eu também já vi em filmes. O Dojoji, que é a peça, foi um dos meus textos preferidos aqui no livro, que fala sobre romance também, sobre paixão, sobre você ficar presa no passado, você ficar presa numa rejeição amorosa, enfim. Então você tem, obviamente, várias situações diferentes, esses personagens estão vivendo situações diferentes, mas todos estão ligados pela intenção do autor de transmitir muito da cultura e da tradição japonesa, tá? Como eu comentei com vocês, o meu conto preferido e o conto que eu acho que de fato é o melhor conto aqui, na minha opinião, é Morte em Pleno Verão. É um conto mais longo, você fica mais tempo com essas personagens, você acompanha a história de uma mulher que levou os filhos para uma viagem junto à sua cunhada.
ela deixa a cunhada tomando conta dos filhos dela e vai dormir. Ela traz aquela coisa de uma mulher meio preguiçosa, que é mãe, mas não tem muita maturidade ainda para ser mãe. E a cunhada, que é mais velha, está tomando conta das crianças, acaba tendo um mal súbito e as crianças morrem afogadas, né, no mar. Isso aqui não é spoiler, gente, tá? Morte em pleno verão, tá no título do conto. Então, e você vai acompanhar a trajetória dessa mulher, do marido, tentando superar essa perda e como o homem faz e como a mulher faz. Eu acho que isso é uma coisa interessante dos contos do Yukio que eu reparei aqui. Ele traz muito gênero. Ele conversa muito sobre como a mulher vê as coisas e como o homem vê as coisas. Inclusive, nesse lugar, ele também vai transmitir muito da própria cultura japonesa da época dele. Não estou falando hoje em dia, né? Mas naquela época ali, em que ele estava escrevendo ainda no século XX esses textos, você tem ainda uma visão muito separatista ali entre mulher e homem, entre o que é feminino e o que é masculino. A mulher é retratada de uma forma assim bem tradicional do ponto de vista da feminilidade, da maternidade. Mulheres mais velhas são apresentadas aqui como mulheres que perderam o seu brilho, que perderam a sua beleza, que não têm muita utilidade. Eu não vi uma mulher mais velha ser bem apresentada nos contos dele. E mais velha, eu estou falando mulheres com mais de 40 anos, tá? Aqui há uma idealização da mulher jovem, da mulher bela, da maternidade da mulher como a mãe. Ele traz esses. Eu não sei se ele estava criticando ou se era a visão dele. Na minha opinião, é a visão do autor, é a maneira como o autor encarava a mulher. Tinha até uma idealização ao feminino aqui nos textos dele, tá? Como ele era uma pessoa muito tradicionalista, faz sentido de certo ponto de vista, né? Mas ele mostra como é difícil para o homem lidar com a perda, como é difícil para a mulher lidar com a perda das suas próprias formas, a dificuldade de diálogo entre esse casal que está sofrendo, mas não sabe como se abrir para o outro e deixar que o outro o ajude. Né? Então, assim, todo esse conto é sobre isso, é sobre luto, é sobre perda, é sobre como você sobrevive a uma perda. Né? É sobre você recomeçar. E memória versus esquecimento. Eu preciso esquecer um pouquinho para eu poder tentar abrir espaço para novas memórias que não sejam sempre tonalizadas ali pelaquela perda. Então, esse casal vai ter uma outra filha, vai ter uma outra oportunidade ali. Isso não vai apagar a perda dos filhos, das duas crianças que morreram afogadas, mas você precisa tentar não pensar naquilo. E há um sentimento de culpa muito grande em recomeçar, em tentar esquecer um pouco. Enfim, ele traz tudo isso de forma muito pungente, de forma muito verdadeira, usando do máximo das descrições ali, emocional, interior, entrando bem no monólogo interno das personagens. O tradutor, que foi o Andrei Cunha, fez um trabalho sensacional aqui, tá? Porque o texto tem uma qualidade enorme. Então, eu acredito que não está devendo nada para o original, apesar de que tudo se perde, né? Tudo pode ser perdido na tradução, mas aqui a beleza da narrativa e do estilo do Yokio é preservada. A vida nem sempre desperta nossos sentidos. Ela também os adormece. As pessoas mais vivas nem sempre são as mais despertas. Muitas vezes são as mais convictas em seu sono. E assim, gente, é difícil explicar, mas quando você começa esse texto, você já começa na praia, a treta, o conflito já começa logo de cara. Você começa o livro, já está ali armada a situação. E tem o sentimento que é despertado no leitor é um sentimento de horror. A cena da morte da tia das crianças, o corpo dela, né, as pessoas tentando reanimá-la, as pessoas ficam horas tentando reanimá-la.
é uma coisa assim de um desperdício de tempo, porque enquanto eles estavam ali, e ela já estava morta, não havia muito que pudesse ser feito, as duas crianças estavam desaparecidas, né? E essa personagem também da mãe, ela é uma figura meio perdida, que não está fazendo seu papel corretamente, digamos assim. Cadê meus filhos? Sabe? Você não vê isso a princípio nela, então dá uma angústia no leitor muito grande. Traz uma angústia. Esse conto em si, ele traz muita angústia, mas ao mesmo tempo muita empatia, muito, se sensibiliza muito e te puxa para dentro do que está acontecendo, que foi a razão pela qual eu comprei o livro, né? Porque eu realmente queria continuar lendo e ver o que ia acontecer com aquela família. Como é que eles iam conseguir superar ou sobreviver àquilo. E mesmo quando você chega ao final do conto, em que você poderia pensar assim, nossa, mas eles conseguiram refazer a vida deles, eles voltam ao mesmo lugar onde aquilo aconteceu, para meio que curar, regenerar daquele trauma, né? Mas você fica, vai acontecer alguma tragédia, vai acontecer de novo. Esse sentimento de assombro persegue o leitor durante o conto inteiro, e especialmente nesse finalzinho, que você fica assim, esperando que alguma coisa dê errado, que alguma coisa aconteça, porque eles estão com outro filho agora ali. Então você, meu Deus do céu. Então, assim, eu me envolvi muito com esse conto. Eu acho que é o conto mais redondo, mais humano, e que talvez, por nós sermos de culturas diferentes, talvez esse seja o conto que eu mais, apesar das diferenças entre eu, uma brasileira no século XXI, e o Yukio, um japonês nacionalista, tradicionalista, defensor da sua tradição, lá na década de 40, não lembro exatamente qual foi o ano em que ele publicou esse conto específico, apesar de haver um abismo entre nós, os temas desse conto são universais e qualquer pessoa em qualquer tempo é capaz de entender o luto, a perda, entender, né, assim, ter empatia pelo luto, pela perda, pela sobrevivência, pela culpa, pelo remorso, né? Então é um conto simplesmente sensacional. Eu entendo porque que o título do livro vem com esse conto, né? O outro que eu gostei muito foi o Dojoji, que é a peça no, extremamente interessante. A história é baseada numa lenda antiga japonesa. Então, na verdade, ele está fazendo uma releitura modernizada dessa lenda antiga. Conta a história de uma jovem que chega em um leilão e está sendo vendido um armário. Um armário são só antiguidades, né? E tá ali uma grande competição para ver quem é que vai levar aquele armário. E ela fala: olha, eu vou dar tanto e eu vou dizer que não dou mais do que isso, porque esse armário é um armário amaldiçoado, uma pessoa morreu dentro desse armário. E todo mundo fica assim: oi? Como assim? E aí ela começa, conte a história, aí ela começa a explicar, né? Que o armário era o lugar onde o amante da mulher se escondia e que um dia o marido, desconfiado da traição, pegou uma arma e atirou no armário. Então acabou matando o amante preso dentro do armário, né? Então ela mostra ali o que havia de errado, né? De meio que quebrado ali no armário, nos lugares onde eles tentaram reconstruir, mas ainda tinham alguns sinais do que tinha acontecido. E as pessoas, nossa, ainda bem que você falou, porque eu não quero levar um armário amaldiçoado para minha casa onde alguém morreu, né? Onde o espírito pode estar preso, mas a razão pela qual ninguém quer levar o armário é a razão que é o que faz ela querer levar o armário. Por quê? Porque ela foi apaixonada pelo rapaz. O rapaz a largou para ficar com a outra mulher que era casada. Então ela é uma mulher rejeitada, que foi abandonada, entre aspas, né? Por esse rapaz que preferiu uma mulher mais velha que ela. Então ela acredita muito no rosto dela, na beleza dela. Ele não queria uma mulher jovem, ele não queria uma mulher bela. Então o sonho dela é se livrar daquele rosto que a impediu de manter o amor daquele cara. Então, ela quer aquele armário porque ela quer entrar naquele armário e fazer alguma coisa, que eu não vou entregar aqui. Se você quiser ler o conto, a peça, porque é genial. E essa coisa do rosto,
Eu quero me livrar desse rosto que não me trouxe o que eu desejei, que não me trouxe o amor que eu queria. Eu quero me vingar da natureza, porque a vida não me permitiu ter esse amor, a natureza não me permitiu ter esse amor. Né? A gente, quando se apaixona e dá errado, sabe, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Você pensa que o destino estava contra vocês, não é possível. Então você tem essa indignação dela com a natureza, com a vida, com o destino, por não ter vivido aquele amor e o cara ainda ter morrido daquele jeito. Né? Então ela quer muito entrar naquele armário, ela quer, olha, gente, os diálogos entre ela e o diretor do leilão são hilários. Ao mesmo tempo que você está entendendo que o autor está mostrando para você o que a decepção amorosa faz, o que um coração partido traz, se você fica preso nesse armário. Né? Porque esse rapaz ele aceitava viver preso nesse armário, sem viver de fato esse relacionamento, e ela quer se esconder nesse armário também, porque ela quer ficar presa nesse amor que já passou. Tem um final que, na minha opinião, é maravilhoso. A mensagem para mim foi de uma redenção, foi de uma superação de um amor que não deu certo. Né? Então, no final, ela sai dali plena. Já vou dar essa, esse spoiler. Né? É, mas eu acho que a coisa da identidade é um tema aqui. Né? O rosto, a minha identidade, quem eu sou. E essa frustração, essa angústia, quando quem eu sou não é suficiente para uma outra pessoa, isso não faz com que eu pense que o outro não me merecia, faz com que eu pense que eu não merecia o outro. Então há alguma coisa errada comigo, é com o meu rosto, é com quem eu sou, porque eu não consegui manter o amor daquela outra pessoa. Então o problema sou eu, é quem eu sou. Então eu quero me livrar da minha identidade. Eu quero deixar de ser. É muito interessante, gente. É, é escrito numa estrutura de peça, tá? Sensacional. Então, para mim, os meus favoritos foram Morte em Pleno Verão e Dojo Oji. O Biscoito de 1 Milhão de Ienes também é um conto interessante, apesar de não ter sido um favorito meu. Você tem esses dois jovens que querem guardar dinheiro, mas sempre acabam perdendo o seu dinheiro, querem contar com uma intervenção divina para que as coisas melhorem. Há um sentimento de perda de tempo e materialismo, sabe? E eu acho que aqui ele está criticando a era. Eu acho que aqui ele está criticando o Ocidente, sabe? Essa coisa descartável, essa coisa de consumismo, que meio que te aprisiona numa fantasia. O biscoito aqui, ele simboliza meio que um pensamento mágico. Sabe aquela coisa do pensamento mágico? Se eu acho que vai acontecer, sabe? Então tem um sentimento de desperdício, de juventude, de tempo e de materialismo excessivo nesse conto. Rafa Mágica é um conto sobre segredos, é um conto sobre traição e tem um final bem engraçado, na minha opinião, porque o cara tá traindo a esposa, mas ele fica com medo de descobrir que a esposa dele, enquanto ele esteve fora, também estava traindo ele. E ela estava, né? Ele perdeu o espaço. Quando ele ficou fora traindo a esposa dele, ele perdeu o espaço dele ali também. Mas isso fica muito simbolizado, não está na cara. É um conto. Na verdade, todos os contos do Yukio têm essa coisa de nem tudo fica descrito, fica explícito. Você tem que ler um pouquinho nas entrelinhas ou então chegar na sua própria interpretação do que estava sendo dito ali. O conto mais difícil de ler foi Patriotismo, que me parece ser um conto bem famoso do Yukio, em que você tem ali um jovem casal que comete suicídio ritualístico, que pelo que eu entendi chama-se seppuku, né? É uma forma de ritual de suicídio. O marido se suicida, então a mulher tem que fazer a mesma coisa que ele, ela precisa ser a boa esposa que segue o marido, até na péssima decisão dele. Essa aí é a minha opinião, tá? Mas você vê aqui a questão da honra, né? Esse rapaz, ele sabe que ele vai ter que ter uma atitude que ele não quer ter que ter, porque iria contra o código daquilo que ele acreditava. Né? E esse conto ele tem um contexto histórico. Então tem a ver com uma revolução que aconteceu no Japão, acho que em 1936, uma coisa assim, em que os militares tentaram dar um golpe, militares liberais tentaram, não,
militares liberais tentaram dar um golpe e muitos foram presos, foram condenados, outros foram executados. Então, esse rapaz, ele é um militar e ele vai precisar executar os seus amigos, que também eram militares. Ele não fazia parte do golpe, né? Então, ele teria que ir contra o seu próprio grupo, as pessoas que ele servia, quem ele tinha lealdade. Para não fazer isso, mas também não se negar ao cumprir o seu dever com o país, ele tira a própria vida. Ele escolhe o seppuku, ele escolhe o suicídio, né? Só que, gente, é um negócio descritivo. O Yukio, ele vai literalmente descrever esse suicídio com a espada. Porque não é assim, cara, a pessoa tira na, né? Não quero ficar sendo descritiva aqui. Não, mas ele vai ter vários atos. Tem várias partes esse suicídio. Isso que é um ritual. Como leitora, e eu acho sinceramente que a pessoa tem que ter noção que ela vai ler um texto sobre isso hoje em dia, porque nós estamos em um período muito difícil quanto ao suicídio, e eu sei que no Japão se enfrenta um problema grande também com essa questão. Tá? Eu acho que existem aqui divergências irreconciliáveis, às vezes culturais. Eu sou uma ocidental e a maneira como eu encaro o suicídio é uma maneira muito cristã, né, em que a gente vê o suicídio como algo que não é honra, não é honroso, é algo que é um desperdício da alma, né? A gente quer ajudar, a gente quer dizer que tem outras formas, enfim. E nessa visão aqui, aquilo é algo honroso. Então talvez seja isso que me faça olhar para esse conto e ficar, meu Deus do céu, mas a descrição da coisa é difícil de você ler, porque é descritivo mesmo, até com descrições de sangue, de fluidos corporais, enfim. Então, assim, ao mesmo tempo, é muito bonito, porque esse casal se amava, eles tinham uma relação muito íntima, então as descrições sexuais aqui, do sexo entre eles, é erótica, é bonita de você ler, é sensual, sabe? Então é como se o Yukio ele estivesse casando aqui sexo e morte, duas experiências que são estáticas, que trazem um certo nível de êxtase e de libertação, né? Interessantíssimo, mas também muito intenso, e intensidade é a palavra, e eu acho que você tem que estar bem para você ler esse conto e essas descrições todas, tá? Ele estaria aguardando a morte ou estaria aguardando o êxtase sexual? As duas coisas se mesclavam a ponto de ele achar que o desejo da carne era um desejo de morte. É isso, meus amores. Eu demorei um pouquinho para terminar esse livro. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu comecei essa leitura em janeiro. Deixa eu ver aqui no meu diário de leitura aqui. Eu comecei essa leitura no dia 18 de janeiro de 2025 e eu terminei ontem, dia 30 de março. Então, é claro que eu estava lendo outras coisas, eu entrei em um curso, uma graduação aí, que eu tenho que ler um monte de livro, tem muito. Então, assim, eu tenho meu trabalho, obviamente, então, mas eu acho que eu também meio que dei uma parada. Eu gostei muito do início do conto, mas depois ficou mais moroso, aí, sabe aquela coisa de você, eu tenho que terminar esse livro, eu tenho que terminar esse livro. Mas aí eu li o Dojoji, eu li o próprio Patriotismo, que, só para deixar claro, não é que eu não gostei do conto Patriotismo. Só que é um conto difícil de você ler emocionalmente, assim, ele é pesado, né? Mas eu acho que tem os pontos mais baixos aqui, principalmente no conto O Amor do Santo Homem de Shiga e Até a Última Ponte. Eu achei esses dois contos. Pode ter falta de repertório, como eu falei, da cultura japonesa, mas eu não consegui realmente me entusiasmar. O Nagata, As Pérolas e o Papel Jornal, que são os três últimos contos, também não foram tão impactantes para mim. Então, foi uma leitura meio instável, né? Mas eu sou muito feliz por ter lido e agora eu quero ler uma obra, um romance dele, né? Vocês podem, quem tiver aí conhecimento do Yukio, inclusive pode me indicar, tá bom? Talvez eu leia o Confissões de uma Máscara, que é muito famoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu sou associada da Amazon, então se você compra pelo meu link, eu recebo ali uma certa gratificação, tá bom?
Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.